Esses dias eu estava fazendo a minha oração matinal de manhã cedo, e aí esse dia eu fui rezar na varanda. E o céu estava amanhecendo ainda, estava meio de noite, estava meio de dia, e o céu estava bem estrelado. E nesse dia aconteceu algo assim que me atraiu o meu olhar, né? Muitas estrelas cadentes cruzavam o céu. Era algo assim que eu não estava acostumado. Só nesse dia eu devo ter visto mais 8 estrelas cadentes, e aquilo me chamou a atenção. E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo, e uma inspiração surgiu para até para gravar esse vídeo, para ajudar a todos nós que somos pregadores e catequistas, porque o que me chamou a atenção foi que naquela noite escura, aquelas luzes cruzavam o céu, que era uma mistura de luzes cruzando a escuridão, deixando aquele rastro de luz. Então, visualmente era algo muito bonito e para mim teve um significado. Então, aquelas estrelas cruzando o céu na escuridão me fez refletir que esse é o papel do catequista, que esse é o papel do pregador, que em meio à escuridão que nós vivemos nesse mundo sombrio, o pregador, o catequista, é aquele que cruza as rotinas de trabalho, cruzam os ambientes escolares, as faculdades, aonde quer que nós estejamos, nós levamos a luz de nosso Senhor. E conforme o dia vem se aproximando, a luz das estrelas vai o que? Vai diminuindo. E qual é o nome dessa luz que vai anunciando o dia? É a aurora. E dentro da igreja, nós temos uma pessoa que nós chamamos a brilhante aurora, que tem até uma música, "Quem é esta que avança como a aurora?". Então, quando a gente fala da aurora que vem anunciando o sol que vai chegando, nós estamos nos referindo a quem? A Maria, a mãe de Deus. Então, nós pregadores, conforme vamos anunciando a devoção, a veneração a Maria, e conforme a fé em Nossa Senhora vai aumentando, a luz dos pregadores vai diminuindo. É lógico que a gente não vai anunciar só apenas a fé, a devoção, a veneração a Nossa Senhora. Nós vamos anunciar o verdadeiro astro-rei, que é nosso Senhor. Porque ao anunciarmos Maria, ao levarmos as pessoas a Maria, logicamente também estamos levando-as até Jesus. E existe um hino da igreja, se eu não me engano é de Laudes, que fala exatamente isso, que fala dessa luz, dessa claridade que ilumina o céu, que ilumina o mundo, que é Jesus. Eu vou ler aqui para vocês, é bonito demais assim, não é? Doador da luz esplêndida, pelo vosso resplendor. Ao passar da noite o tempo, surge o dia em seu fulgor. Verdadeira estrela d'alva, não aquela que anuncia de outro astro a luz chegando e a seu brilho se anuvia, mas aquela luminosa, mais que o sol em seu clarão, mais que a luz e mais que o dia, aclarando o coração. E quem é essa luz? Quem é essa verdadeira estrela d'alva que quando ela chega, todas as outras perdem o seu brilho? É Jesus, é anunciar a fé em nosso Senhor. Esse é o papel desse pregador, desse catequista que anuncia com a luz que vem de Deus, anuncia a verdadeira luz, o verdadeiro dia que surge e ilumina a nossa escuridão. Mas para que o pregador ele seja essa luz, essa estrela cadente que por onde ele passa ele vai iluminando, vai deixando seu rastro de luz, é necessário que ele seja também um pregador, um catequista com um coração quebrantado, com um coração de carne e não com um coração de pedra. E a passagem que me foi inspirada para trazer para esse momento é a passagem do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, onde ele, como um dos maiores profetas de Israel, um dos maiores profetas do seu tempo, ele vem pronunciando oráculos, pronunciando pregações que denunciavam, que curavam, que exortavam o povo de Israel. E, de certa maneira, todo pregador, todo catequista, ele tem um quezinho ali de profeta, porque ele ensina, ele exorta, ele denuncia, mas ele deve fazer isso não conforme as suas vontades, não conforme os seus desejos, mas conforme os desígnios que vêm do coração de Deus. E para que nós, pregadores e catequistas, estejamos alinhados com a vontade de Deus, é necessário que nós deixemos cair por terra esse nosso coração de pedra, para que Deus, conforme a promessa que está em Ezequiel 36, nos dê um coração de carne. E no livro de Ezequiel diz assim: Dar-vos-ei um novo coração, e porei em vós um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis, e sigais e observeis os meus mandamentos. Essa promessa
meu irmão, minha irmã, está condicionada a uma mudança de vida, a uma mudança de mentalidade, a uma conversão sincera. E o que nós vemos nos dias de hoje é que muitas pessoas, muitos pregadores, muitos catequistas vivem na igreja, mas têm essa mentalidade mundana, uma mentalidade que não está totalmente alinhada com a vontade de Deus. É uma mentalidade que vai abrindo pequenas permissões, pequenas brechas, que vão minando o nosso ministério, que vão fazendo com que a nossa pregação, os nossos encontros de catequese, eles não alcancem o coração das pessoas, não iluminem a escuridão das pessoas, justamente porque a luz que deveria estar em nós está enfraquecida. E as pessoas percebem quando a verdade brota do nosso coração, porque a verdade de Deus em nós, ela convence. Então você está lá pregando, está catequizando e é uma pregação vã, uma pregação que não atinge ali totalmente os seus objetivos. Lógico que a palavra de Deus ela tem a sua eficácia. Na Sagrada Escritura diz que a palavra de Deus, a palavra pronunciada, ela jamais volta sem ter produzido os seus efeitos. Mas os efeitos da palavra de Deus, antes de produzir efeito nos outros, deve produzir efeitos em nós, em nossos corações. E que efeito é esse que a palavra de Deus deve gerar, deve produzir em nós? É a purificação da nossa mentalidade, purificação dos nossos pecados, purificação das nossas atitudes. E mais um pouquinho para frente, no mesmo capítulo de Ezequiel, diz que quando o pregador, o catequista, o profeta, seja lá quem for, ele obedece, ele segue as leis, os mandamentos, o coração dele está alinhado à vontade de Deus, ele será purificado de todas as imundícies. É uma promessa. Só que quando nós vamos dando essas pequenas brechas, essas pequenas concessões, é um pecadinho ali, é uma palavra esquisita, uma piadinha de duplo sentido ali, é um filme que você não deveria assistir, uma atitude aqui, outra acolá, que vão minando a vida espiritual dos pregadores, dos catequistas, e vai fazendo com que a gente vá se fechando à graça de Deus que opera em nossos corações, e é isso que vai fazendo com que os nossos corações vão se tornando corações de pedra. E o que quer dizer isso, esse coração de pedra? É a insensibilidade à graça de Deus, é essa insensibilidade ao sopro, às inspirações que o Espírito Santo vai dando na nossa vida, tanto para as nossas conversões, tanto para os temas das nossas pregações, tanto para as preparações dos nossos encontros de catequese. Por isso que nós temos visto muitos pregadores, muitos catequistas com essa vida dupla, que eles até têm o ministério, eles exercem o chamado, eles pregam, eles catequizam, mas porque vivem abrindo essas concessões, abrindo essas brechas, a catequese deles é o quê? É uma catequese fria, é uma pregação chata, uma pregação monótona, que na verdade não é uma pregação, é mais uma palestra, porque ela não está cheia, ela não está envolta da presença de Deus. E esse é o segredo que Santo Agostinho já dizia lá no século IV. Você quer que a sua pregação toque as pessoas? Ela deve tocar você primeiro. Quer que a sua pregação converta os corações? Ela deve converter antes o seu coração. Quer que as pessoas saiam abrasadas da sua pregação, convertidas, desejando Deus? Ela deve produzir em você primeiro esses efeitos. Se não for assim, meu irmão, minha irmã, você será como diz lá em 1 Coríntios: se a sua pregação não estiver cheia da presença de Deus, se o seu coração não for um coração de carne, no qual habita o Espírito Santo, você será apenas aquele pregador que está mais para um sino que soa, como um símbolo que retine, ou seja, só faz barulho. Não é uma pregação que toca, que atrai, que converte. As suas catequeses são aquelas catequeses que as suas palavras entram no ouvido e saem pelo outro. É só barulho, é só palavra vazia, porque a sua pregação, os seus encontros de catequese não estão repletos da presença de Deus, porque o seu coração não está cheio da presença de Deus. Se você é pregador, catequista, volte ao primeiro amor, volte à essência do seu ministério, estude a palavra de Deus, reze com a palavra de Deus, se dedique, perca tempo com a palavra de Deus, prepare os seus encontros, prepare as suas catequeses, prepare as suas pregações. O que a gente vê hoje são muitos catequistas que vão para os encontros e não se preparam, leem ali na hora sob a desculpa de que eu vou deixar Deus agir, vou deixar o Espírito Santo falar. E não é assim que nós devemos tratar
as nossas catequeses, muito pelo contrário, é na intimidade, é no preparo que Deus vai agir primeiramente em nossos corações, para que depois ele haja e produza os efeitos que ele quer no coração das pessoas, lá aí sim, lá nas suas pregações, lá nos seus encontros. Santo Agostinho nos ensina que antes de nós sermos oradores, pregadores, devemos ser orantes. Que você, meu irmão, minha irmã, possa voltar a se dedicar, a perder tempo na sua intimidade com Deus, nos seus momentos de oração. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que compartilhe com seus irmãos pregadores e catequistas. Nós vamos fazer esses vídeos de formação para pregadores, formação para catequistas. Se inscreve no canal, isso faz com que o YouTube entregue para mais pessoas esse conteúdo. Por favor, deixe o seu like, se inscreve e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço, fique com Deus.